Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Hoje atingimos o episódio número 20 e conversaremos com uma convidada muito especial sobre microbiologia de alimentos. Meu nome é Flávio, sou biólogo e, para infelicidade dos nossos ouvintes, vocês terão que me aguentar junto ao Aron pelo segundo episódio consecutivo. Isso aí, gente, eu sou o Aron, sou biólogo, como o Flávio falou, e infelizmente mais um episódio vocês vão ter que ouvir a gente falando groselha aqui, né? Fazendo essas piadinhas sem graça, porque o Ribas e a Suza não puderam participar desse próximo aqui. Mas o bom é que nos outros dois vocês não vão ter a nossa presença, né? Então já compensa. Dá para escapar nos próximos aí. Aproveito para agradecer o Aron por ter topado o convite em cima da hora, que ele tava de folga hoje, né? Então valeu aí. Se o cara me manda mensagem 15 minutos mais tarde, ele não ia conseguir falar comigo, que eu ia estar dormindo. Eu achei que você ia estar bêbado já. Feriado? Não, eu poderia, né? Mas aí pega meio mal já começar assim, né? Nem que a galera já me conhece, né? Então não tem tanto problema. Tem isso. Bom, então esse episódio está sendo gravado, como eu falei, em pleno feriado São Carlense, né? Dia 4 de novembro, que é aniversário da cidade, mas vai ao ar no dia 18 de novembro, que por coincidência será um dia após o aniversário de 1 ano do nosso podcast. Então é isso, né? Conseguimos sobreviver aí ao primeiro ano do podcast. Chegamos hoje a 20 episódios, dos tradicionais, né? Porque tem mais 2 especiais, que também estão disponíveis nas plataformas. Dá um trabalhinho manter o podcast em pé aí, bolar roteiros, fazer edição, né? Até correr atrás de convidados, às vezes, dá um pouco de trabalho, mas tudo isso vale a pena pra gente levar um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes, né? E, obviamente, que muito desse conteúdo de qualidade nós devemos aos nossos convidados, né? Que aceitam bater um papo mais legal que o outro com a gente. Se dependesse da gente, qualidade é o que nem ia ter, né? Ficaria um pouco aquém. Então... Então, já aproveitando de praxe, né, sempre quando eu apresento aqui e convido vocês para curtir as redes sociais, aproveita então, @biologismo no Facebook, no Instagram, no YouTube, Spotify, Deezer, onde você preferir, você acha a gente. Lembrando que nessas plataformas digitais de som, nosso podcast está hospedado, todos os episódios. E se você quer ver uns memes aí, umas notícias divertidas, com coisa científica, é tudo no Facebook e no Instagram. Segue a gente lá. Isso aí, facinho de seguir a gente. E também tem um site nosso aí, que é o Linktree/biologismo, que tem todas as nossas redes sociais, tem os podcasts lá, dá para se direcionar bem. Tem os atalhos, né? Porque hoje em dia virou moda usar esse Linktree aí. Você abre lá e tem tudo, redireciona, né? Pra galera que tem preguiça de digitar lá, você abre lá e redireciona pra onde você quiser. Isso aí, atalhos é um bom termo para isso. Bom, então, galera, gostaria de, antes de mais nada, antes de apresentar, gostaria de agradecer muito a Cíntia Matiusi, que topou bater esse papo com a gente aqui em pleno feriado, né, numa folga dela aí, topou perder umas horas com a gente aqui, um tempinho. E para quem não sabe, a Cíntia foi minha professora de microbiologia na graduação, foi uma das minhas primeiras professoras, e é um prazer recebê-la aqui na Biologismo, Cíntia. Bom, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, eu felizmente estou aqui hoje, né, para participar disso com vocês. Estou super feliz aí com o convite, muito obrigada. E obrigada por toparem fazer hoje também, né, porque os meus horários são bem doidos. Então a sugestão de fazer no feriado, o Flávio concordou, falei, que bom, assim dá certo da gente bater esse papo bacana. E foi mesmo, dei aula para você, né, Flávio? Foi bem... Nossa, quantos anos já que você está formado? Agora que me caiu a ficha aqui. Formado, estou há 11 anos. Nossa, gente, é isso. Eu tenho 18 anos de casa, né, de Unicef. Uhum. Então... E não só pro Flávio também, a Cíntia também foi minha professora. Eu ia falar isso dela, para. Muito bom, que legal. Então hoje a gente vai bater um papo aqui, né, sobre micro de alimentos, que é uma área que eu curto muito, gosto muito, né, me divirto dando aula, inclusive, do assunto.
Bacana, não sabia que o Aron também tinha tido aula com você, legal. Estamos em casa então, todo mundo. Isso aí. Em casa. Então, Cíntia, aproveitando, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes, falasse um pouco sobre a sua formação, suas áreas de atuação. Sim, claro. Eu sou formada em Engenharia de Alimentos, né, pela Universidade Federal de Viçosa. Depois eu fiz o mestrado na UFV mesmo, na área de Química de Alimentos, e vim para São Carlos para fazer o doutorado na USP. Então, eu fiz o meu doutorado aqui dentro do Instituto de Química, numa área de controle, né, e análise de alimentos. Então, fiz, né, o meu doutorado, depois segui fazendo pós-doutorado. Quando eu terminei o doutorado, eu fui convidada a dar aulas na Unicep, pelo curso de nutrição. Estou lá, né, tem quase aí 18 anos, e fui convidada, inclusive, para começar com a área de microbiologia de alimentos. E da microbiologia de alimentos, que é a disciplina que eu ministro até hoje, outras disciplinas foram surgindo, né? Inclusive a microbiologia básica, controle de qualidade, tecnologia de fermentação, enzimologia industrial. Então hoje eu trabalho em vários cursos, né, dentro da Unicep. E isso, né, dentro da área de saúde, e também agora a gente tem curso de agronomia, né? Na Unicep eu também atuo com tecnologia de alimentos. Ao longo desses anos, o que foi acontecendo é que eu mantive, né, toda a minha carreira aí de pesquisadora, né, em contato com a galera da USP, em contato com a Embrapa, né, aqui em São Carlos. Então mantive, né, todo o meu trabalho como pesquisadora, e com isso muitos artigos foram sendo publicados. E eu fui também crescendo dentro da Unicep, tanto na área de extensão como na área de pesquisa. Então já há alguns anos eu assumi a diretoria de pesquisa, né, da Unicep, e dentro dessa diretoria de pesquisa hoje eu tomo conta, né? Sou editora da revista Multiciência, até fica um convite aqui, quem tem aí artigo científico, alguns artigos de revisão, né? Fiz alguma coisa no mestrado, não sei o que fazer com aquilo, manda pra gente, que vai ser, né, super bem-vindo. Nós mantemos a revista Multiciência, né? Tem um volume anual, que é o que é possível a gente fazer hoje dentro da instituição, e também hoje eu atuo como coordenadora institucional, né, da parte, né, de bolsas de iniciação científica e também do comitê de ética, né? Então todas as pesquisas aí que envolvem humanos, como nós temos muitos cursos de saúde, obrigatoriamente eles têm que ter um aval ético, né? Então esses projetos, TCCs, passam pelo comitê de ética. Então venho fazendo um trabalho já há bastante tempo junto ao comitê. E assim é que estou, né? Então eu adoro, né? Dou muitas aulas, né? Gosto bastante, assim, da sala de aula, me divirto realmente dando aula. Para mim é bem bacana ter esse contato com a galera em formação, porque a gente aprende muito, né? E isso mantém a gente em plena atividade, né? Então eu sou bem realizada dentro da minha atuação docente. Maravilha, isso é muito legal de saber. E eu acabei não comentando com o Aron, mas sempre que a gente faz o convite para algum professor, algum especialista, a gente dá uma fuçada no currículo Lattes da pessoa para a gente se basear nos temas do episódio, né? E não comentei com o Aron, mas eu abri o currículo Lattes da Cíntia na semana passada e a página está carregando aqui ainda. É por isso que a gente começou a gravar hoje, né? Porque só deu tempo de terminar de ver hoje, né? Currículo currículo extenso é esse, viu? Eu fiz um bocado de coisa. Pois é, parabéns por toda a sua formação, sua dedicação à ciência, essas diversas áreas aí, na biologia, na nutrição, né? É um currículo de tirar o chapéu mesmo. Tem mais página que a coleção das Crônicas de Gelo e Fogo, né? É verdade. Né? Quem que é aquele livro 3 lá do Martin perto do currículo da Cíntia, né? Muito bom. Bom, antes da gente ir para os temas principais, se você não se importar, claro, Cíntia, eu quero fazer uma pergunta pessoal. Com a Cíntia e o Humberto em casa, com esses currículos enormes, como é que é a pressão nos filhos aí para fazer uma faculdade? Não, você sabe que a gente é bem de boa, né? Bem de boa mesmo. Aliás, aqui,
já fica a minha sugestão para um episódio com o Humberto, né? Porque ele acabou de publicar um capítulo de livro, assim, com esquistossoma, né? Então tá aí bombando, né? Na área de cristalografia e tal. Eu acho que o currículo dele é maior que o meu. Caramba! Assim, e o Humberto é super, né? Adora, trabalha com isso há muitos anos, né? É bem ativo mesmo, né? Dentro da USP. Mas a gente lida assim com os meninos muito de boa, né? Porque é natural, né? Eles, assim, o meu filho mais velho hoje está com 18 anos já, né? E ele acabou, né, entrando na universidade e tal, e sempre viu a gente estudando muito, lendo muito, conversando muito sobre ciência, né? Os amigos que frequentam a nossa casa são, né, da área científica, né, boa parte deles, então a gente conversa naturalmente e eles sempre participaram disso, assim, como uma coisa muito natural, faz parte, né, da vida deles. E ao contrário, realmente, né, porque assim, seria muito, acho que comum, né, em casa de professores ter essa pressão, por exemplo, né, para rendimento escolar e tal. E ao contrário disso, a gente é bem de boa, porque o interesse, ele nasce mesmo da pessoa, né? Então, assim, eu sou muito, eu principalmente, né, eu penso muito numa questão mesmo do nosso sistema avaliativo, de o quanto que a nota realmente, ela corresponde a alguma coisa daquilo que o estudante está sabendo ou não, né? E o quanto que ele está feliz aprendendo alguma coisa. Então, é óbvio que como, né, garotos, tem disciplinas que eles adoram e tem disciplinas que não, né? Sim. E a biologia não é uma área de nenhum dos dois. Então é muito interessante. Eles, nossa, eu tenho prova amanhã, a gente do quê? Síntese de proteínas. Eu falei, pô, teu pai aqui, ó, usa ele. Ai, não, mãe, vou perguntar, não. Então a gente vai percebendo assim que o que move, né, cada um deles, qual que é a área de interesse de cada um e a leveza, ela tem que fazer parte disso porque o interesse ele é nato, né? Então vai vindo naturalmente mesmo. E eu posso dizer que é natural mesmo, porque é uma curiosidade, o pessoal não sabe, mas eu e o Flávio, a gente é fiscal de vestibular, né? E no último vestibular que a gente trabalhou, o filho da Cíntia ficou na minha sala. Ai, que legal! Né? Aí, o moleque destruiu lá, ele chegou lá, regaçou com tudo, foi embora assim, em pleno, tipo. Tá bem. Fez todo mundo desesperado lá, o moleque, tipo, de boa, assim, parecia que tava no bar, sabe? Assim, suavão. Cabelão, né? Ele tava com o cabelão. Então. Aí eu vi até, falei, olha, ele passou, que assim, tipo, uma foto lá e com a cabeça raspada, eu falei, o moleque passou, não era nem, né, não precisa nem ter dúvida, né? Chegou lá, tem que fazer, foi embora plena. E passou num lugar invejável, né? Porque ele passou em Floripa. Então. Pô, vai pra lá, Federal de Santa Catarina. O Humberto foi lá com ele fazer a matrícula, quase que não volta mais. Então, vou ficar por lá já, né? Ele, olha, vou ficar por aqui, Cíntia, vou ficar por aqui, que é maravilhoso, né, simplesmente, né? Então, passou num lugar, assim, ajudando os pais a irem de férias. Exato. Né? E o filho da Cíntia, quando tava cabeludão, tinha maior cara de surfista, assim, né, loirinho, cabelão, assim, mó. Lá ele tá em casa. Tá em casa. É isso aí. Muito bom. Bom, então vamos para o tema, né? Vamos cair então nessa área de microbiologia de alimentos, que acaba sendo um termo que a maioria das pessoas acham que não conhecem, né, Cíntia? Exatamente. Mas, na verdade, é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano aí, no churrasquinho com a cerveja, né? No nosso café da manhã e tal. Então, se você puder dar uma introdução para os nossos ouvintes, Cíntia, sobre a aplicação, sobre a importância e sobre a presença da microbiologia de alimentos na nossa vida. Sim, então, a microbiologia de alimentos, ela é uma ramificação da microbiologia básica, né? Porque a gente acaba trabalhando especificamente com alimentos, manipulação de alimentos, então é dentro desse setor. Nasceu também com o Pasteur, né? Quando o Pasteur acaba descobrindo todos os processos, né, ou como se dá a fermentação, Pasteur fica extremamente conhecido, né, e passa a criar também, né, mecanismos de conservação do vinho, então aí nasce a pasteurização, e a indústria de alimentos, ela usa isso até hoje, né, então assim, o próprio sistema de conservação, né, usando calor,
que o Pasteur criou é usado da mesma forma, né, até hoje, mudando, claro, o binômio tempo e temperatura, dependendo do tipo de alimento que a gente está usando, mas a indústria de laticínios, né, o leite é pasteurizado, né, leite condensado é pasteurizado, temos sucos que são pasteurizados, então ela nasce com Pasteur, inclusive ele, né, que acaba nomeando, né, mesmo essa área da microbiologia de alimentos, e de lá para cá a gente tem um avanço muito grande, né, dentro dessa ciência. Eu diria assim que a microbiologia de alimentos ela pode ser dividida em 3 grandes áreas. Nós temos aquilo tudo que envolve, né, as ações benéficas provocadas pelos micro-organismos, como é o caso, né, do desenvolvimento de novos produtos, até usando a indústria de laticínios aqui como exemplo, que é a área que mais cresce, né? A parte de laticínios, eles produzem muita coisa. Aparece, por exemplo, um iogurte novo na gôndola do supermercado, daqui a pouco a gente já tem outras concorrentes tentando, né, fazer o mesmo tipo de produto. Então, produtos que utilizam, que tem micro-organismos vivos, bactérias láticas. Então, nós temos essa área, né, de produção, que é uma área que envolve muita grana, né, e que realmente, né, movimenta aí essa questão da indústria mesmo alimentar, né? Nós temos ainda uma outra área, que é uma área da deterioração, tá? Por que um alimento estraga? Grande pergunta, né? Então, por que a gente tem que conservar um alimento? Porque o alimento, ele tem um prazo de validade, além da presença, né, de micro-organismos, o próprio alimento, ele estraga por si só, né? A própria ação enzimática que está ali presente no alimento, que a gente pode usar frio, né? Uma conservação na geladeira e tal, mas aí nós temos a ação desses micro-organismos como uma ação deteriorativa. Então, eu tenho que saber como preservar, né, para que ele dure mais, né? E aí também entra um pouco a questão da indústria, quando a indústria utiliza métodos de conservação para promover aí a durabilidade maior desse produto. E aí uma terceira área é a área das doenças, que é a que mais se fala, né? Eu até brinco muito falando coisa ruim, né? Todo mundo está falando, então espalha muito rápido. E aí dentro dessa parte existem os micro-organismos que são patogênicos, que são os que causam doenças. Nós temos aí 2 tipos, né, de doenças principais, que são, né, os micro-organismos que podem provocar intoxicação alimentar e aqueles que podem provocar infecção alimentar, né? Então, eu tenho que saber, se eu trabalho com alimento, eu tenho que saber que cuidado que eu tenho que ter com esse alimento. Eu não posso manipular esse alimento de qualquer maneira, eu não posso acondicionar isso de qualquer forma, porque eu posso estar colocando a pessoa que vai consumir aquele produto em risco, né? E tem micro-organismos, bactérias que são patogênicas, que matam mesmo, assim, facilmente, né? Que é o caso do Clostridio botulino. Então, o botulismo é uma doença que acaba matando, né? Em algumas horas, até mesmo uma doença de difícil diagnóstico, né? Inicial. Então, as pessoas não sabem exatamente que foi por conta de um alimento contaminado, que foi a ingestão de um alimento contaminado, que levou a um quadro muito grave. E aí, né? A pessoa acaba morrendo. Então, a gente tem, né, geralmente, muitas notícias envolvendo, né, as questões de intoxicação e infecção alimentar. Então, essa seria uma terceira área, né? Essa área que envolve a parte das doenças. Então, seria assim, né? Eu dividiria aí a micro de alimentos em 3 grandes áreas de atuação. Legal, e é importante para a gente ver, às vezes a gente não imagina, mas ela está presente em coisas simples como o acondicionamento correto da alimentação, como você mencionou e tal, né? E aí, às vezes, um comerciante querendo economizar, ele vai driblando as condições sanitárias ali, né? Sim. E aí é que a gente vê também a importância de órgãos como a vigilância sanitária, né? Do SUS mesmo, que faz a regulação da vigilância sanitária, né? E, sim, enfim, a gente sempre está ouvindo histórias de pessoal que comeu uma maionese estragada, né? Que contraiu salmonela e tal. A galera com aquela maionese antiga, velha ou mal acondicionada e tal. Então, por isso que é bom a gente saber onde está comendo, né? E tomar esses cuidados, né?
Não, Mesmo com que seja em casa certeza. também. Com certeza. E assim, é nessa área que a micro de alimentos ela é tão interessante porque ela é muito assim cotidiana, né? É algo que a gente vê em tudo. Nessa parte, né, das doenças, até assim, para que todo mundo possa compreender um pouco, como a gente tem a intoxicação e infecção, a diferença é o quê? Na intoxicação, a gente ingere um alimento contaminado com a toxina que a bactéria formou. Então, a bactéria, ela chegou até aquele alimento e o alimento tem tudo que ela precisa, né? Então, tem os nutrientes que ela vai precisar, né? Tem a temperatura adequada, vai ter água tal, ela começa a se multiplicar ali mega feliz e libera a toxina e aí nisso a gente ingere o alimento. Então a gente ingere um alimento que está com a toxina. E na infecção alimentar, a gente ingere um alimento no qual a bactéria ela está viva. Ela ainda está lá se multiplicando, né? Então ela tem assim um número de células muito elevado e aí a gente ingere. Então assim, eu já vou ingerir aquela galera junto. Então, eu tenho duas situações. Aí, no caso, por exemplo, da intoxicação alimentar, são os casos em que acontece, assim, eu como alguma coisa e em algumas horas eu já começo a passar mal. Então, e geralmente a gente sabe o que a gente comeu. Você fala assim, foi aquela coxinha. Pô, sabia que não devia ter comido cachorro quente de madrugada, tal. Porque algumas horas depois a gente já começa a ter os efeitos, né, dessa ingestão dessa toxina. E normalmente depois de algumas horas, mesmo assim, passando mal, né, o quadro geralmente é diarreia e vômito, naturalmente aquilo cessa, né, porque você acaba liberando a toxina. Mas aí nós temos, já no caso da infecção, um caso grave, que já envolve febre, né? Porque essa bactéria que foi ingerida, ela acaba se alojando no intestino e ela acaba aderindo e aí ela acaba se multiplicando ali também. Então, é aquele quadro que a pessoa pode ter dor, né? Um quadro febril, né? Então, isso pode às vezes ficar muito mais sério e a dor continua por muito tempo. Algumas bactérias que causam infecção, elas provocam dor como se fosse de apendicite. Então, a pessoa acha que ela está com apendicite e não é uma infecção alimentar. E pode demorar muito, que é o exemplo da salmonelose, né? A salmonelose provocada pela salmonela é uma infecção alimentar que acontece quando a gente ingere uma grande quantidade de salmonelas vivas. E o maior, assim, o principal, né, alimento aí que envolve a presença da salmonela são alimentos de origem animal, que o ovo é o mais conhecido, todo mundo fala muito, né, dos ovos. Porque quando a gente ingere, é o exemplo, por exemplo, de uma maionese caseira ou de uma maionese... Tem muitas lanchonetes, né? Aqui em São Carlos tem bastante, que fazem a própria maionese, com temperinho verde, vermelha, amarelo, tal, em lanches. É muito comum nessas lanchonetes. Se o pessoal faz essa maionese usando ovos crus, sabe? Aquilo que bate no liquidificador com alguma coisa, mistura ali um pouquinho de óleo e tempero, há um risco, tá? Assim, há um risco sério mesmo, porque a gente está falando de algo que não é visível, né? Você não está enxergando a salmonela, né? Então não tem como saber se aquilo ali está contaminado ou não. Qual é o grau de contaminação daqueles ovos, né? Então, qual é o grau também de higiene em que isso está sendo realizado? E aí, nisso, né, eu faço aquela maionese e essas bactérias, elas permanecem vivas nessa maionese. Então, quando eu consumo, eu estou ingerindo essas bactérias vivas. E aí é que é o problema, né? Então, a salmonelose, ela pode ser a consequência, né, desse produto, né, que não foi feito de uma forma correta, né? Então, aí é que também a gente tem o papel da vigilância sanitária, né? Então, até mesmo está na legislação que não é permitida a utilização de ovos crus, né? Não só em maionese, né? A gente fala tanto da maionese, mas o pessoal até se esquece. Existem tantas outras preparações que utilizam ovos crus, né? Tem mousse de chocolate que a receita vai ovo cru e não vai pro fogo, não. Cobertura de bolo, tá? Então, tem várias coisas assim que usam, clara em neve, coisas de padaria, tá? Que pode sim ter um risco, né? Então, o papel da vigilância sanitária é fundamental, porque eles vão realmente vigiar isso, né? Como que o estabelecimento, o local, está utilizando aquele alimento, se está da forma correta ou não, né? Porque do contrário, se eu consumo alguma coisa crua, né, como é o caso dos ovos, isso pode ser muito perigoso. E assim, a salmonela, ela é uma bactéria que ela é muito fácil de ser eliminada. 60 graus por 10 minutos mata. Então, qualquer tipo de aquecimento, fritura, né, se você assa alguma coisa, ela não vai estar mais viva, né? Então, o problema mesmo é o consumo de produtos de origem animal aí na forma crua, tá? Que pode
veicular não só a salmonela, como outras bactérias, né, perigosas também, tá? Tá, legal. E acaba sendo inevitável a gente lembrar dos restaurantes japoneses aí, né, dos peixes crus e tal. Como é que funciona isso? O risco é menor por ser Olha, um animal é de um assim, grupo diferente ou não tem nada a ver? não, assim, é muita fé, viu? É aquilo, assim, segura na mão de Deus. Porque tem um risco. Assim, não tem como. Tem um risco e pronto. O que acontece no caso da comida japonesa, né, que agora é muito popular aqui, é manter a Sim. qualidade da matéria-prima, trabalhar com uma matéria-prima assim de excelência, tá? Fresca, né? E Fresco. nós temos, por exemplo, em São Carlos, a gente tem essa dificuldade do pescado fresco, né? Uhum. Infelizmente estamos longe, né, da praia, tá? Então a Pois gente é. tem essa dificuldade que é uma dificuldade natural. Então, o que que eu tenho? O comerciante, ele garante comprar de fornecedores que são confiáveis, que vão entregar, né? E aí tem várias formas, né? Eles entregam o pescado dentro de caixas, na temperatura correta, mantendo, né, o frescor daquele peixe. A pessoa, né, o sushi man, que é a pessoa que trabalha com isso, tem que ter uma boa habilidade, não só em como manipular isso, né, de cortar rápido, de fazer, porque tudo que a gente coloca à mão, a gente acaba aquecendo também, né? Então eu estou Sim. trabalhando com aquele pescado numa temperatura correta, que é mais refrigerado, então a manipulação correta, mas a higienização, assim, fundamental. E é uma coisa de consumo imediato, porque você não tem como assim, até mesmo essa coisa do delivery, ela pode ser perigosa, tá? Então essa coisa Uhum. do Covid que a gente está vivendo agora, né? É perigoso. Então tem que ser tudo muito rápido. Se chega para você uma comida japonesa que tá morna, tá? Assim, você pediu sushi e ele chegou meio quente, já há um risco. Entende? Ele Uhum. tem que chegar fresco para você. Você tem que perceber que ele tá geladinho, porque aí eu tenho a certeza que aquilo acabou de ser preparado e chegou na minha mesa. Então é uma comida de risco mesmo, né? Eu não tenho clareza hoje se a legislação brasileira já acrescentou alguma coisa a respeito desse tipo, né, de segmento, porque há bem pouco tempo atrás eu até orientei um TCC em que as meninas elas fizeram, né, a avaliação de controle de qualidade em 3 restaurantes de comida japonesa aqui em São Carlos, um muito bom, 2 mais ou menos, né? E aí elas ficaram surpresas, né, com a questão mesmo de que tem estabelecimentos que trabalham de uma forma muito correta com essa questão da matéria-prima, outros nem tanto, né? Deixa a coisa Uhum. muito exposta. Esse tempo de exposição de comida também é muito perigoso, tá? Então, né, do que fica na temperatura ambiente, porque essas bactérias que são patogênicas, elas adoram a temperatura ambiente, adoram, e a nossa temperatura média é alta, né? Independente de Uhum. onde você esteja no Brasil, a gente mora num país tropical, então é realmente difícil trabalhar assim com aquilo que é servido em buffet. Controle de temperatura tem que ser seguido à risca, porque é o que segura um pouco essas bactérias patogênicas de se desenvolverem de uma forma tão rápida, tá? Mas é uma comida, né? Resumindo, é uma comida de risco. Então, o que que eu recomendo? Procura um estabelecimento que é da sua confiança, que você sabe como é que as pessoas fazem, o cuidado que tem, que quando, né? Agora os restaurantes já estão voltando, que você pode ver a pessoa fazendo, reparar se o cara, né, tem o cuidado de estar fazendo a higiene, se o ambiente é limpo, né? Se a bancada de trabalho é legal, se você entra e te dá essa segurança. Se você vai ao banheiro do estabelecimento e o banheiro está em ordem, isso indica muita coisa, né? Porque Pois assim, é. se você chega num lugar que você vê que o banheiro já não está sendo limpo adequadamente, imagina a cozinha, né? Então, É verdade. a gente começa a prestar atenção, né? Na disciplina que eu dou, o pessoal fala assim, nossa, Cíntia, você come de tudo? Ele come, mas eu super observo, assim, eu vou num food truck, eu tô prestando atenção em tudo que tá acontecendo. Eu olho Certo. tudo, porque faz parte da nossa cultura, né, tal, a gente gostar, né, de restaurantes, de lanchonetes, de boteco, tal, isso é normal, de pastel na feira, mas aí você tem o jeito certo de fazer. Fazendo do jeito certo, não tem problema, né, o problema é quando a pessoa, igual você disse, às vezes, por uma economia, se faz de qualquer forma. E aí
aí é quando o perigo ele pode começar a aparecer, né? Todo cuidado é pouco, né? A real é depois que eu comecei a assistir Pesadelo na Cozinha, velho, eu vou olhar os restaurantes com outros olhos, velho. Porque tem umas cozinhas aqui, pelo amor de Deus, mano. É verdade. Aqueles mano lá daquela cozinha indiana, que nojo, bicho. Aquela lá foi treta, velho. Se vocês não viram, assista esse daí da cozinha, do restaurante indiano. Pelo amor de Deus, velho. E você sabe que esses programas, eles super ajudam, né? Para que a gente Então. tenha mais clareza de como que algumas coisas elas são feitas. E essa observação, ela é fundamental. Fundamental, assim, você ir percebendo tudo, né? Se a comida chega quente, a parte quente tem que estar quente e a parte fria tem que estar fria, né? Então, de você perceber isso. Se a parte de saladas, realmente aquilo tá fresquinho ou não. Você tem uma salada que tá numa mesa, sabe assim, sem temperatura, sem controle. Porque o pessoal acha que porque a alface não precisa, sabe assim. Se você chega 3 e pouco da tarde, assim, para almoçar num lugar, a comida ainda tá quente, né, num self-service. É que agora também, né, com as questões aí da pandemia, muitos restaurantes não estão mais fazendo isso, né? Não, a gente não tem mais a opção buffet. Mas aí, se eu peço alguma coisa, aquilo tem que chegar na minha mesa quente, o que é quente, quente, o que é frio, frio, o que é gelado, gelado, né? Limpo, né? Perceber como que é o ambiente. Então, isso é o que nos ajuda, né? A evitar, por exemplo, um caso aí de intoxicação e infecção alimentar. Tem uma galera que fala, isso é frescura, vamos no podrão. Mas não é, mano, você pode morrer, velho. Não é frescura, né, mano? Igual no Japão, você tá pagando 90 pau no festival japonês, correndo o risco de morrer, velho. E você lembrou desse programa aí, do Pesadelo na Cozinha? Realmente teve aquele caso icônico lá do rapaz lá que desligava o freezer à noite, né? Desliga o freezer à noite! Gente! Cala a boca! Você é vergonha da profissão! Aquilo é uma loucura, assim, né, cara? Realmente era caso de cadeia, né? Nossa, mas sabe, meninos, assim que, olha, eu não vou saber exatamente qual foi o ano, mas que a gente estava tendo muito problema de apagão, né? Muitos, assim, que a gente passava, às vezes, dias com isso. Várias e várias vezes eu cheguei assim no supermercado de manhã, o freezer estava desligado, aquele freezer imenso do supermercado, né? E tudo assim, molhado, né? Porque o que acontece, né? O freezer agora, tem muitos freezers que acho que a gente nem encontra mais freezer com tampa de vidro, né? Agora é tudo assim aberto. O que é um problemaço, tá? Porque para manter a temperatura baixa, a cadeia de frio no setor alimentício é o que encarece o produto. Imagina sorvete. O pessoal faz sorvete, já está sendo feito na temperatura baixa e tem que chegar até o supermercado aqui da esquina ainda em temperatura baixa, porque senão derrete. E aí perde a qualidade do produto. Então, tudo que é congelado, que é frio, tem um preço mais alto, porque para manter frio é difícil, né? Então, esses freezers que são abertos, eles foram criados para quê? Para facilitar a compra. Eu não tenho nem o trabalho de abrir o freezer, eu boto a mão lá dentro e pego. Então pronto. Então tem essa coisa da venda mesmo, né? Que o setor de alimentos trabalha muito bem. Mas isso faz com que a parte superior desses alimentos que estão aí nesse freezer comecem a perder temperatura, né? Então eles não estão mais a menos 18, que é a temperatura de armazenamento. Ela já está mais próxima de zero, ou às vezes até começando a ficar descongelado mesmo. Então aqui vai uma dica, sempre vai comprar alguma coisa que está congelada, pega lá do fundo, né? Não pega muito da superfície não. Quando estava tendo essa época do apagão, o pessoal desligava tudo, e aí depois que essa época passou, né, muita gente ainda continuou com esse pensamento, igual esse cara aí do Pesadelo na Cozinha, que desligando os freezers isso trazia uma economia. Completamente errado, porque assim, o próprio equipamento ele vai demorar muito tempo para, né, voltar a essa temperatura. Eita. E esses alimentos assim, descongelava e congelava, descongelava e congelava, descongelava e congelava, tá? Se você quer saber se um freezer descongelou, se você olhar na superfície da embalagem, forma-se como se fosse
Imagina uma ilha de gelo fininho que é formado, fica como se fossem uns cristais. Aquilo ali é porque perdeu temperatura, tá? Não é para ter aspecto de úmido, a embalagem não pode estar amolecida. Tudo isso é sinal de que perdeu temperatura. Então eu cheguei em supermercado assim, logo 8, 9 horas da manhã, de estar tudo molhado. Eu falei, gente, isso aqui estava desligado, de pegar coisa no freezer e tá quente. E isso é muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso. Aí, muitos supermercados e muitos pontos de venda, na época, eles usavam realmente aí de uma coisa difícil, né? Que aí colocavam muitos produtos a um valor muito mais baixo para poder vender. E então a gente comprava coisa em promoção, mas que tinha sido, né, ficado em temperatura errada a noite toda, tá? Então a gente tem esse agravante, né? E o que resolve isso, né? Se a gente pensar, fala, mas e aí, o que a gente faz? Uma boa educação mesmo, sabe? Assim, treinar funcionário, treinar esse pessoal, fazer um bom treinamento de manipulador. Nós consideramos manipulador de alimentos todos aqueles que de alguma forma estão manipulando. Não é só a pessoa que faz a comida. A pessoa que está fazendo a parte de estocagem, ela é considerada manipulador também. A pessoa que está tomando conta do estabelecimento, tipo assim, eu sou o dono da padaria, eu sou manipulador também, tá? Porque eu tô dentro de um local que tá ali mexendo com a produção. Então, são todos manipuladores e todos têm que passar por treinamento. A própria vigilância sanitária tem um monte de cartilha, de material pronto para treinar. Tem muitos profissionais que fazem isso, né? Fazem esses treinamentos. E esse treinamento ele tem que ser feito assim de uma forma repetida, para que isso fique fresco, para que a gente se lembre a todo momento. Nossa, é verdade, olha, não pode desligar isso. Ah, é mesmo, tem que tomar cuidado com a temperatura. Ah, tem que lavar a mão. Sabe assim? Então, começa a virar uma coisa rotineira, né? De que faz parte ali daquele dia a dia. Do contrário, se o pessoal fica, né, estagnado, achando que nada vai acontecer, aí é quando acontece alguma coisa, né? Mas esse negócio aí do freezer sem a tampa foi stonks, né, mano? Porque a galera já nunca fechava a tampa, né? Falava, vamos arrancar a tampa, né? A galera nunca fecha mesmo, pois né? É. Já deixa aberto, né? Hoje tem até sorvete, né? Já tem, de várias marcas. Alguns eu acho que agora voltaram com a tampa, porque a troca com a temperatura do ambiente é muito intensa, né? Acaba perdendo muito produto, né? Então tem, acho que aqueles freezers que são menorzinhos, assim, alguns que mantêm ainda tampa, outros não. Mas é isso, é para facilitar, né? E além disso, o pessoal já não fechava mesmo, né? Já deixa não servia para nada. Não serve pra nada, deixa uma frestinha, né? Que quando você fecha tudo, deixa uma frestinha lá, dá na mesma, filho. Isso mesmo. Então, o próprio cliente já deixa aberto o negócio. Já facilita. Quero voltar um pouquinho que a Cíntia comentou sobre a questão da educação e tal, mesmo que seja na questão da educação do funcionário, né, para ensinar como armazenar e como manipular os alimentos. Eu acho que toda essa questão de achar que não vai dar em nada também passa um pouco por isso, né, a questão da educação, no sentido da educação nacional mesmo, né, porque agora a gente está no meio de uma pandemia aí, já morreu quase 200 mil pessoas e muita gente continua duvidando do vírus, não acreditando em parte da ciência, não acreditando na microbiologia mesmo, que é a área que estuda, né, os vírus. E então acho que passa muito por isso, né? Agora acho que a microbiologia acabou entrando um pouco em evidência, né? Muitas pessoas não ouviam falar muito sobre essa área, mas acabou ganhando um certo destaque na mídia aí, né, Cíntia? Sim, muito, muito, muito mesmo, assim. A questão da educação, ela é fundamental, né, nesse setor, assim, da manipulação, porque ainda mais, assim, no nosso país, né, porque nós temos pessoas que chegam para locais de produção de alimentos que passaram, né, por uma universidade, mas a gente tem também a pessoa que não tem escolaridade e que está trabalhando dentro da indústria, tá? Então, assim, que vai ser treinado para aquilo. Então, a gente tem de tudo, né? E aí tem que fazer um treinamento não só para nivelar, mas para trazer consciência para isso, olha, do cuidado, né? Eu estou fazendo alguma coisa que alguém vai consumir. Então, assim, como que você faz? Fala, mas isso nunca dá. Eu dei muito treinamento já. Dei treinamento para merendeira, já dei consultoria nessa área. E aí o que a gente encontra, né? Principalmente uma resistência, quando eles veem que é alguém da universidade que está indo, né? E olha assim para mim e fala assim, mas você é fácil você falar, quero ver você ficar aqui o dia inteiro em cima dessas panelas, né? Sim. Cansada, tal, aqui.
para ver se você vai lembrar que esse paninho não pode passar aqui, que tem que lavar a mão toda hora. Eu falei, olha, não importa, vai ter que fazer do jeito certo. E eu sou bem chata nisso, assim, porque é esse deslize que pode levar a alguma coisa, né? Por exemplo, eu já cheguei em locais que a pessoa falou assim, olha, eu não tenho cloro para fazer higienização de frutas, de folhas, né, de utensílios. A gente não tem aqui, né, uma solução clorada, não tem dinheiro para isso. Falei, mas tem água, não tem? Tem, então ferve. A gente usa água fervente, que daí a gente faz a desinfecção usando água fervente. Então não tem desculpa. E aí eu, né, vou trabalhando disso, e a microbiologia, ela me ajuda bastante nesse setor assim de treinamentos, dessa educação, porque dá para você levar as placas de Petri com meio de cultura para o local, pedir para o pessoal colocar a mão, espirrar em cima, sabe? Sim. Aquela prática basicona mesmo, né? E fio de cabelo, e coleta material e tal, e aí a gente até pode deixar essas placas num local, né, do estabelecimento, assim, que fique mais resguardado dentro de uma caixa, para que eles possam observar essas placas com, né, bactérias e fungos ali se desenvolvendo, ou já fiz de levar para o laboratório e depois levar essas placas e mostrar o resultado. Então sempre é uma surpresa, né? Eu já fiz treinamento em que eu passei guache na mão das pessoas, eu falei assim, agora de olhos vendados você vai lavar a mão e vai voltar aqui. Então aí dá para ver que a pessoa não lava a mão direito, porque tem um jeito certo de lavar mãos. Então tudo isso, essa parte da educação, quanto mais também a gente trabalhar com essa parte lúdica, né, de mostrar, isso fica mais visível. Porque esse exemplo do Covid que você trouxe foi ótimo. Nós estamos falando de um vírus, né, de uma situação extremamente delicada e que requer muita atenção, e tem pessoas que são estudadas e que não acreditam no que está acontecendo, né? Então, assim, a gente tem que ir mostrando, e quando eu mostro um resultado, por exemplo, usando uma placa de Petri para um manipulador, a pessoa olha e fala, não acredito que essa era a minha mão. Isso aqui estava no cabelo, porque cai cabelo na comida, é só tirar. Nossa, que frescurenta, tal. Não. Você está inoculando um monte de coisa ali dentro, né? Aí uma mosca. Então, tudo isso acaba ficando visível, e aí as pessoas se sensibilizam, né? E viram multiplicadores da ideia. Aí isso é fantástico, porque aí você chega no lugar, olha, professora, tal, eu lembrei que você me falou daquele negócio de lavar as mãos, cheguei lá em casa, coloquei álcool perto disso, falei para todo mundo tomar cuidado, prender cabelo na hora de fazer comida. Então você já começa a ser assim, jogar uma sementinha para que essa educação seja levada, né, adiante, tá? Porque, né, o próprio, né, sistema nosso, né, de produção de alimentos, como a gente tem de tudo, né, de várias pessoas de várias origens chegando ali, a gente não sabe o que cada um traz de casa. Eu já dei treinamento uma vez em que eu falei assim que depois de ir ao banheiro tinha que lavar as mãos, e me contestaram. Caramba. Mas por quê? Eu falei, porque você acabou de fazer xixi ou outra coisa, eu não sei o que aconteceu lá no banheiro, não é? Então assim, você tem que só... Mas se eu não vou pegar nada com a mão, mas sempre, e assim mesmo, gente, sempre, tem que lavar sempre as mãos. Então, o que é banal, você fala assim, não é possível. É possível, tá? Pois é. Tem até uma época o Fantástico, não lembro qual programa que foi, eles coletaram material, aquele Dr. Bactéria, né? Sim, que é um biomédico e tal, ele fez um trabalho bem bacana com isso. Ele coletou material de bebedouros, né, no corredor do shopping. Então, ele percebia, né, que o bebedouro estava mais contaminado com bactérias, né, entéricas, que são bactérias aí, né, do nosso trato intestinal, do que o próprio banheiro. Que as pessoas saíam do banheiro, provavelmente sem lavar as mãos, e iam beber água. E o bebedouro, ele fica no corredor do banheiro, né? Tem essa ainda. Então, a gente... E ali acabava acontecendo uma contaminação daquele bebedouro. Então, o Covid, né, toda essa situação agora da pandemia, eu acho que talvez mais à frente, se alguém já está fazendo a pesquisa, já tem essa percepção, nos ajude nisso. Da preocupação em estar sempre lavando as mãos e passando álcool. Que para o setor alimentício já é algo natural, né? Já é uma coisa assim que a gente faz, né? Eu entro no laboratório de microbiologia, eu lavo mão, passo álcool, que era uma coisa normal na área, né? A gente já sabia que tinha que ter esse cuidado. Mas agora, como virou uma coisa, né, geral, que todo mundo tem álcool dentro do carro, dentro da bolsa, né? Os restaurantes têm em cima da mesa. Então, você já passa a adquirir um novo hábito que talvez venha a mostrar aí um resultado futuro, né? De melhoria nesse setor aí da manipulação. Assim, espero que aconteça, né? Então, eu acredito que
que venha dessa forma, né? O estudo de vírus, aproveitando até falando disso, né? O estudo de vírus em alimentos, ele é muito recente. A gente tem uma dificuldade inerente ao estudo de vírus, né? O próprio tamanho aí, né, do vírus, né, dificulta muita coisa, mas muitos vírus, né, envolvidos em infecções através da água. Então, o próprio rotavírus, né, que acomete muito criança, aqueles vírus que já deu problema dentro de navios de cruzeiro, né? Vira e mexe, a gente tem uma notícia assim, não sei quantas pessoas tiveram que voltar porque estava todo mundo passando mal. Então, porque o vírus, né, por ser uma partícula, né, muito pequena, existe essa facilidade de disseminação através das gotículas do vômito, né, através da saliva, e aí isso acaba, né, passando para outras pessoas, né, esses que estão envolvidos aí, né, nessas questões aí de bebidas e de água, principalmente, né, que são as viroses intestinais, né, que duram às vezes 3 a 5 dias, mas que destrói a pessoa, né, quem já teve sabe disso, porque às vezes é caso de internação. Então, nós temos essa facilidade da disseminação. E muito se falava, né, dos vírus em alimentos, né, através dessa facilidade, né, deles estarem em ambientes. E o próprio Covid ajuda a gente também a entender um pouco mais, né, da preocupação aí com a questão da higiene, da limpeza, de utilizar sempre o álcool. Então, uma boa, né, qual a recomendação primária que a gente tem? Lavar as mãos com água e sabão, né? Então, assim, é isso. Qual é? Então, algo que deveríamos estar fazendo desde sempre, né? Então, possivelmente a gente tem aí uma melhora, né, nesse aspecto da manipulação por conta dos cuidados, né, que estamos tendo aí de uma forma mais séria, né, de uma forma mais constante. O Aron mesmo comentou num outro episódio na questão de que aparentemente menos pessoas estavam ficando gripadas de uns tempos para cá, e provavelmente isso era decorrência não do coronavírus, mas dos cuidados que a gente está tendo para não contrair o coronavírus, né? Sim, com certeza. As pessoas começaram a deixar os ambientes mais ventilados, começaram a usar máscara, lavar mais as mãos e tal, né? Então, sim, isso provavelmente foi um legado aí. Sim, sim, uma coisa bacana. Aliás, até a máscara, né? A própria questão da máscara, porque no setor de produção, antes, né, a recomendação era utilizar, por exemplo, se eu estou trabalhando fazendo comida, eu posso usar máscara para evitar que eu fale sobre o alimento e inocule, né, Staphylococcus aureus ali dentro. Então, assim, eu uso a máscara para impedir mesmo a inoculação de bactérias que estão na nossa boca, na saliva, nas vias aéreas, né? Só que existia um problema que era a troca da máscara. As pessoas, não, essa aqui eu já usei amanhã, vou usar... Não pode. Faz, né, canaizinhos aí, o ar passa, você tem que trocar. A máscara tem que ser descartável. Não, sabe, mas a gente... Porque dá para usar mais de um dia. Então, rolava um papo assim. E agora, com essa situação aí da pandemia, mudou. Então o pessoal fica doido para trocar a máscara. Aí, não, isso já está na hora de trocar. Vamos colocar. Porque tem o medo, né, de se infectar, de ficar doente. Então, até isso mudou. A forma da utilização de máscara, de luvas, né, no setor também. Então, a gente, né, eu acho que vai ter, né, mudança significativa, sim. Então, tomara que isso se torne um hábito mesmo, hein? Se torne parte da nossa cultura mesmo, né? Como era parte da cultura dos orientais, né? Usarem máscaras quando estavam resfriados, gripados e tal. Aqui a gente nunca teve esse costume, né? Tava com gripe e entrava no ônibus lotado e, como você falou no começo lá dos restaurantes japoneses, segura na mão de Deus, reza. E vai. Aqui tinha aquele negócio, né, mano? Você saísse de máscara, o nego já achava que você tava, sei lá, com peste negra, né, mano? Exato. Você sai com o bagulho, os caras acham que você tá com um bagulho totalmente terminal, contagioso, né? Já acham que você vai matar se chegar perto, né? É verdade, a galera achava que era um negócio super grave, né? Se você saísse de máscara em público, né? Ah, não, deve estar com ebola, tá com ebola isso daí. Verdade. Bom, eu queria só voltar um pouquinho num comentário que a Cíntia fez, que eu acho que, assim, para algumas pessoas deve ser muito difícil mesmo de acreditar numa coisa que a gente não enxerga, né? Na questão dos vírus, das bactérias e tal. E eu achei fantásticas as ideias que você teve para mostrar na prática para o pessoal, super didáticas, né? Esse lance do lavar a mão com guache e tal, e do lance da placa de Petri, né? Que ali a pessoa vê mesmo que, né? Você não está inventando histórias, a pessoa vê na prática, né? Então,
Então, acho que essas adaptações ao ensino, né, que a gente pode fazer para mostrar na prática para a pessoa o que acontece, fazem toda a diferença, né? Fazem a pessoa até mudar de opinião, né? Sim, com certeza, né? Acreditar mais na Assim, ciência. exato, né? E eles passam assim a respeitar, não só uma questão do respeito, assim, mas de ver a importância da ciência e muitas tantas outras coisas, né? O próprio sistema de fermentação, da gente mostrar que aquilo ali, né, que está fermentando pão, que tem ali uma levedura. E eu já usei assim até termos, né, que dentro, por exemplo, de uma área acadêmica, é claro que a gente não vai usar, mas dentro de uma área de treinamento, falar aqui tem um bichinho, sabe? Assim, aqui tem tal coisa, é isso daqui que está fazendo crescer. Então, porque aquilo aproxima, né? Tem um outro ponto também importante salientar, que as pessoas que não tiveram tantas oportunidades, né, de estudo, elas ficam numa situação, assim, se sentindo inferiorizadas, né? Então, elas se sentem menores. E aí, quando chega alguém, né? Então, se vocês vão ter, por exemplo, hoje o treinamento com a professora Cíntia, que vem lá da Unicep, tal, ou a doutora, né, como alguns falam, isso cria uma barreira e não uma aproximação. Então, assim, nossa, tipo assim, eu não sou capaz de entender o que ela vai falar para mim. Eu não tive estudo, tá? Então, assim, eu tive várias situações, assim, dentro dessa oportunidade que foi incrível, né, de fazer um treinamento, assim, alguns anos atrás, eles fizeram um convite para o curso de nutrição e a gente se revezava treinando e foi muito interessante, porque muitas chegavam e falavam assim, nossa, obrigada, viu? Obrigada por você vir aqui dar essa aula, eu nunca tive uma oportunidade dessa, de estar aqui na sala de aula aprendendo. Então, assim, de se sentir valorizada por aquilo. Como também tinham aqueles que já criavam uma barreira enorme e falavam assim, não, isso que você está dizendo não funciona. Isso que você está dizendo não está certo. Aí eu sempre fiz assim e eu não vou mudar. Então, essas que criavam bastante resistência, essas eram que eu gostava. Eu falei, agora vamos. Eu falei, agora eu vou dobrar. Eu falei, mas é a semana para conquistar a pessoa. Porque era um desafio, né? De você provar ali. Eu falei, olha, eu vou trazer um negócio, eu quero que você tome conta da placa. Você. Que eu percebi que você é a pessoa que toma conta de tudo aqui. Sou eu mesma. Eu falei, você vai tomar conta da placa. Você vai olhar todo dia, não pode deixar abrir essa placa, viu? Não pode deixar, você não deixa ninguém abrir. Você vai observando que vai crescendo. Aí, no meio da semana, essa pessoa ela já tá mais valorizada. E aí a gente abre uma brecha para, né, puxar aquilo que ela tem, até mesmo de liderança, para falar, olha, você pode fazer a diferença aqui dentro, viu? Você pode deixar, não deixa mais ninguém colocar a embalagem, né, da caixa da embalagem dentro direto da geladeira. Você vai pedir para tirar antes, limpar tudo para guardar, né? Fala, guarda a comida que está pronta, faz tal coisa, vamos medir a temperatura. Então, às vezes a gente também tinha situações que as cozinhas eram extremamente pequenas e que a gente tinha que trabalhar dentro daquelas possibilidades de uma escola, né? E como que elas poderiam fazer aquilo ali melhor, né? Então, a própria higienização. Então, é amolecer esses que naturalmente já têm uma resistência. E porque me desafiava. Falei, muito bem, amanhã eu tenho que chegar lá e convencer essa pessoa de que ela tem que tomar mais cuidado com isso daqui. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Assim, então, eu não sossegava enquanto eu não chegava lá com uma ideia diferente, né? E eu falei, agora vocês vão explicar para as outras pessoas o que vocês estão fazendo aqui dentro. Não é para deixar professor entrar aqui dentro sem toquinha. Nossa, mas será? Eu falei, nem que seja diretora da escola, vai ficar uma touca aqui que só entra se tiver touca. Não, pode deixar, a gente vai fazer isso, tal. Então a gente começa a mexer, né, com esse interior. Também tem outra situação, né? Já dei treinamento para pessoas de indústria que estão cansadas de fazer treinamento, porque por uma regra do próprio, né, sistema de vigilância e tal, eles têm que treinar de tantos em tantos meses. Então, assim, não, vai vir de novo aquele papo, eles já sabiam a ordem do que a gente ia falar. Então, como é que você motiva uma pessoa a prestar atenção, né, no assunto, né, de uma forma que seja ali prazerosa para eles que eles possam aprender, né? Vocês, como já foram alunos, eu também. Gente, uma aula chata ninguém aguenta. 10 minutos, você tá louco para ir embora. Não é? É verdade. Meu Deus, o cara vai ler o slide, eu não tô acreditando nisso. Então, se você não faz aquele momento ali, um momento
de diversão, de uma forma bacana, ninguém leva nada daquilo que você está falando. E não adianta você ter titulação, né? Não vai adiantar se você não sabe, assim, ouvir a pessoa que está na sua frente. Então a gente tem que, assim, super mesmo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, né, que eu falo, assim, para os meus colegas que dão aulas, para docentes. O que faz um bom professor, independente do local que ele está, ele baixar as barreiras e perceber quem está sentado na frente dele. É aluno de faculdade do último ano que está com sangue no olho para formar e que você pode puxar? É aluno, né? É calor, é bicho, né? Que está começando e que você tem que incentivar e mostrar que o curso, sim, é muito legal. É uma dona de casa. Eu dei uma vez uma palestra no Senac e dei uma palestra no Sesc também, que o público que apareceu lá eram donas de casa. E eu com material científico. Eu falei, eu não vou usar nada disso, gente. A moça, você vai precisar do data show? Eu falei, não. Ah, não? Eu falei, não. Eu falei, gente, donas de casa que estavam à tarde e resolveram ir lá saber sobre higienização de alimentos. Vou usar slide? Não vou. Eu sentei, comecei a contar caso. Igual a gente tá batendo papo aqui, ó. Sabia? Tal lugar, tal restaurante, uma vez que o pessoal passou mal, sabe o que aconteceu lá? Tal coisa. Você lembra um tal dia que teve aqui um restaurante que serviram uma maionese desse jeito? Foi um monte de gente, né? Fulano morreu, no caso lá em Santa Catarina, com botulismo. Nossa! Eu falei, pois é, deixa eu contar. Assim, donas de casa, nós estávamos no sofá, conversando, elas mega aproveitaram aquilo tudo. Então, assim, se eu não tenho a sacada de ter um jogo de cintura ali, elas iam achar aquilo ali mega chato, iam dar sono, né? Ficar olhando um monte de slide, não ia adiantar. Então, eu percebo muito, assim, como docente, ao longo da carreira docente, que o que faz muito o professor são os alunos, né? Quem é que está lá na sua frente? Como é que você vai passar essa informação para que eles sejam multiplicadores daquilo também? Senão, tudo que a gente faz está perdido. Não adianta eu falar bonito para alguém que não vai compreender aquilo. E quando é necessário, sim, posso usar uma linguagem super acadêmica, né? Falando o tipo de toxina, por exemplo, que o micro-organismo vai produzir, quando, em que condições, e usar, né, todo aí meu conhecimento científico. Mas do contrário, senão a gente não consegue chegar na pessoa, né? E promover mudanças. Então, quando a gente volta para esse linguajar assim, eu levo a ciência no idioma que se requer. Eu vou levar naquela linguagem que precisa. Aí, essa pessoa que não tem nada a ver com essa parte de ciência, ela fala assim, não, mas isso aí é importante, hein? Ó, o pessoal só sabe disso porque alguém estudou lá, né, num centro de pesquisa, num laboratório da faculdade. Mas, do contrário, se eu não, né, não trago isso para uma linguagem simplificada, a ciência ela continua ficando num patamar muito elevado que é para poucos. E que, na verdade, a gente aqui, né, nós aqui sabemos que não é, que ela está presente todo dia na nossa vida. Mas uma pessoa, às vezes, que não teve um acesso, né, como nós tivemos, o privilégio que a gente teve, não consegue ter essa percepção. Não consegue. Você fala de ciência, a pessoa vai achar que é, né, uma coisa muito longe, impossível para ela. Sim. Ela não olha que aquele celular ali na mão dela tem uma tecnologia. E alguém que perdeu noite preparando aquilo, né? Como é que ia poder aumentar um monte de coisa. Então, é a gente trazer para essa coisa mais, olha, isso aqui é para todo mundo, viu? É para você também. Você também merece saber disso, né? Então, eu penso assim. É a forma como eu gosto de trabalhar também, né? Perfeito, eu achei ótimas suas colocações, concordo completamente. E acho que, assim, é a questão da democratização do conhecimento, né? Não adianta a gente chegar com um livro de bioquímica e despejar em cima de uma dona de casa que só estudou o ensino fundamental, ou às vezes nem isso, né? Então, é a questão, o lance dos experimentos, como você tinha falado antes, de lavar a mão com guache, né, da placa de Petri, mostrar na prática o que acontece e, se for o caso, ir usando exemplos para a pessoa ir entendendo, né, a importância da higienização, do acondicionamento correto dos alimentos. Acho que essas adaptações, claro que são coisas que você foi desenvolvendo mais, né, com a sua vida acadêmica, com a experiência dando aula e tal, mas são muito importantes, assim, acho que o conhecimento não deve ficar restrito à universidade, deve estar ao acesso de todo mundo mesmo, né? Com certeza. Então, acho que é um belíssimo trabalho que você faz dessa maneira, essas adaptações. É isso, né?
É bacana. E, assim, é o que motiva, né? É o que motiva. E tem que ter essas adaptações também, porque senão o pessoal fica com aquele papo, porque ciência é chata, que ciência é só pra ir, só pra pessoa que entende, não sei o quê. Então, se não tiver essas adaptações, o pessoal não vai aceitar, entre aspas, né? Exatamente. Ou ainda que é, assim, difícil. Isso é difícil. Sim. Sabe? Isso aí não é pra mim. Isso eu não dou conta. É verdade. Isso eu não gosto. Falei, mas, assim, você já, tipo, né, experimentou? Então, às vezes, é mais a criação da barreira, né? Eu acho que é uma boa... A pessoa acaba criando aquela barreira para aquilo, tipo assim, não quero nem saber. Não quero nem saber o que é, né? Então, não vê que, às vezes, uma embalagem, por exemplo, que chega, né, na mão do consumidor, que tem ali ciência por trás. Então, é trazer... Sabia que isso daqui, ó, essa parte de cima de alumínio, alguém pensou, assim, para vedar isso ser fácil de abrir, então alguém estudou, isso aqui é um material, tal. Então, trazer essas percepções, né, de uma forma cotidiana, mas trazendo e mostrando, né, isso aqui também é ciência, né, então tem para todo mundo, né, e como que cada um pode ser uma contribuição sendo como é, né, então essa que às vezes, né, quando eu estou dando treinamento é muito recado que eu passo, né, que cada um de nós pode sim, né, percebendo aquilo que pode ser uma contribuição no local e percebendo como é que pode ajudar uns aos outros, né, levando o conhecimento, falar, você tudo bem, você não pode estudar isso, você não é, né, da área científica, mas você pode indicar, olha, procura alguém lá na universidade, tem uma galera da Embrapa que estuda isso, e ir levando essas notícias, né, para esse pessoal. Então, a ideia de fazer coisas simples dentro desses sistemas, né, de treinamento, aproximou muito, né, muito mesmo, né, trouxe uma proximidade da ciência para várias pessoas que acho que talvez, né, nunca tinham experimentado algo antes. Sim, isso é ótimo, né? Traz um resultado desejado, né, para a área, né? E, enfim, é muito benéfico ali para o meio que a própria pessoa está vivendo, né? Meio ambiente de trabalho ou na casa dela mesmo, principalmente se for questões de lidando com alimentos ali numa escola, como você falou que deu treinamento para merendeiras e tal. Bom, Cíntia, eu quero fazer uma pergunta, duas perguntas, na verdade, que é mais de curiosidade do nosso dia a dia, assim, e até, de certa forma, engraçadas. Quando a gente pega um pão e tem numa ponta ali um fungo começando a crescer, aquele bolorzinho e tal, e aproveitando, quero até puxar um gancho para uma matéria que saiu recentemente, não sei se você ouviu falar. Eu não cheguei a ler a matéria, só li a manchete dela, o título, né? Que era quando é seguro comer alimentos mofados. Eu também. Não sei se você chegou a ler essa matéria. Não cheguei. E aí tem essa questão, assim, quando a gente às vezes acha um pão em casa e tem um fungo começando, um bolor começando a crescer numa ponta. Aí a pessoa vai, corta aquele pedaço e come o resto do pão. Sim. Como é que é isso? Tem bem, problema bem comum, fazer né? isso? A gente Então, faz isso, né? sim, é normal, né? Todo mundo fazer. Então, o que acontece? O fungo, né? Imagina o pão, aquele pedacinho que ele já está assim visível, tá? É porque a gente já tem uma colônia ali, né, fúngica, e a gente já tem, então, uma galera presente, que se tornou visível, né? Porque já cresceu tanto, que dá pra gente visualizar a olho nu, né? Então, eu tô vendo ali a capa de micélio mesmo, então eu consigo visualizar. Parte desse pão, provavelmente, já tem estruturas, né, de fungos, que são os esporos. Então, se a gente analisar a parte que não tem ainda o crescimento mesmo visível, né, desse bolor, a outra parte já deve ter algumas estruturas, tá? Agora sim, faz mal, né? Esses bolores que crescem em pães, eles são deteriorativos. Eles vão causar a deterioração do alimento. Então, eles acabam estragando o alimento, né? Então, estão usando ali o substrato, né? Estão utilizando, né, do próprio carboidrato que está ali, né? Da gordura que está presente para se desenvolver. Então, eles não são, né, patogênicos, né? Não tem nada assim
vinculado à doença, eles claramente, assim, eles dão um aspecto de repulsa, né? Quando a gente vê aquilo, né, você fala assim, nossa, estragou, tá? O que a gente deve fazer? A recomendação mesmo, assim, certinha, né, de tudo que regulamenta, é que a gente não deva consumir, tá? Eu devo, tipo, jogar fora aquilo tudo. Mas, se eu cortar uma boa parte, você fala, e a outra parte tá boa, tal, se eu fizer isso em casa, não é que não tem problema, né? Porque eu posso estar me colocando em risco, claro. Mas é assim, é por minha conta, percebe? Agora, se eu trabalho no local onde eu sou a responsável, e aí o pessoal fala assim, Cintia, olha aqui, tem um pão mofado, o que a gente faz? Fala, corta o pedaço mofado e usa o resto. Eu tô criando um problema. Eu tô colocando em risco ali uma situação. Porque pode ser que eu tenha dentro daquela situação do pão mofado algum outro micro-organismo que pegou carona e começou a se desenvolver ali também, tá? Então não dá pra gente saber, olhando pro alimento, falar, será que só tem bolor? Será que outra coisa que cresceu junto? Né? Será que tem uma bactéria aqui junto? Por exemplo, você tem lá um vidro de, né, alguma compota dentro da geladeira, uma geleia lá dentro da geladeira. Você abriu, ela tá com um pontinho de mofo, é porque assim, o resto todo já tá contaminado. Aquele pontinho é o primeiro que ficou visível. Então, né, em casa, se a gente deve tirar uma parte ou não, vai realmente muito de cada um. Recomendo realmente que você descarte. Existem alimentos que são preparados com bolores, como é o caso de queijo, tá? Mas esses são né, culturas específicas para fazer isso, eles têm até mesmo um mecanismo benéfico, né? Eles contribuem com aroma, contribuem com sabor, então a gente sabe que ele é feito dessa forma. Mas, por exemplo, se eu compro uma mussarela, se eu tenho uma mussarela, um queijo frescal, ele apresenta aspectos, né, com a presença do mofo, ou ainda limosidade, que é quando ele fica gosmento, sabe? Parecendo um bagre, né? Exato, aquilo ali, tá? Já é para você descartar. Eu uso um exemplo em aula muito comum, que é o exemplo de presunto. Presunto, quando a gente compra presunto na padaria, no supermercado, pede para fatiar na hora, aquilo, né, aquele presunto fatiado, ele dura, olha, de 36 a 48 horas na geladeira, tá? Mais do que isso é risco, e a gente pode perceber que quando você pega a fatia do presunto, repara assim, né? Ela pode ter essa limosidade, que é esse gelzinho, tá? Que é uma bactéria que começa a soltar, ela vai liberando no meio, e ela promove também a formação de um pigmento, que é um pigmento meio assim fluorescente, né? Se você olhar contra a luz até brilha. Todo mundo fala, ai, que bonito, tal. Então é uma bactéria que está crescendo ali. Essa bactéria, ela tem ações, né? Lipolítica, ela é proteolítica, então ela vai degradando a proteína, ela vai degradando o lipídio e vai usando isso, né, para ela conseguir se desenvolver, e aí muda, né, o gosto, porque como degradou proteína, os peptídeos que vão ficando, os aminoácidos que vão ficando ali já, né, decorrente dessa degradação da proteína, tem um sabor amargo, né, aminoácido dá sabor amargo. Então você percebe assim, nossa, o gosto tá ruim. Quando a gente come alguma coisa que a gente fala, nossa, não tá, sei lá, tá com um gosto esquisito. Gente, é porque já tá estragado, tá? Não come o resto não. Tá? Sabe, eu provei alguma coisa e falo, nossa, não gostei. O nosso corpo, ele tem um mecanismo, né, de nos mostrar também aquilo que já não está tão legal. É que a gente faz de conta que a gente não prestou atenção, tô com fome, só tinha isso em casa, então eu, né, deixo... Pagou caro. Paguei caro, exatamente, então eu vou comer assim. Você me fez lembrar até de um outro exemplo aqui, que é o exemplo de frutas, né, mofadas, tá? Por exemplo, laranja é uma fruta que geralmente tem a facilidade de crescer penicílio, né, fica até bonito, assim, aquela capa verde, né, mas não tem como a gente usar mais a fruta. Agora, mamão é uma fruta chata, né? Tem um índice de água muito elevado, é muito perecível, porque a casca é muito fina. Qualquer contaminaçãozinha, qualquer batidinha, já começa a crescer um bolorzinho nela, tá? E aí a gente percebe mesmo que você tira aquela parte que a polpa, ela já está deteriorada, porque é visível, dá pra gente ver, né? Fica muito amolecida. E aí vai do seu, né, saber aí, olhar para aquilo e falar, será que eu posso ou que eu não posso consumir o resto? É uma pequena área, tal, né? Nas frutas isso é menos problemático, digamos assim. Mas, reforço, em áreas de produção, manipulação, restaurante, lanchonete, cantinas, food truck, qualquer outra coisa,
a gente joga fora, tá? Não usa mesmo, assim, ninguém corre o risco. Ou não deveria correr, né? Porque não sabe o que pode vir aí de brinde nessa contaminação, tá? Tá ótimo. E, por exemplo, o esquema lá do pão. Tá no Pão Puma, assim. Pão Puma, falando a marca, né? Um pão de forma. É uma fatia só. Tem que jogar o saco inteiro fora ou só essa fatia? Então, provavelmente o saco todo já está O saco contaminado, todo. tá? E aí, né, você vai prestando atenção. Fala assim, puxa, era a primeira fatia. Aí eu posso fazer uma boa observação? Sim, né? Então você pode olhar, né, no caso da fatia de pão de forma, o fungo ele começa a crescer com uma pequena mancha branca. Parece assim que seria um acumulado de farinha de trigo, sabe? Você olha assim e fala assim, nossa, aqui parece que tem farinha. Isso pode ser assim já o crescimento do fungo. Então é muito uma boa observação visual, mas tem outras coisas que nos ajudam, né? Que é você perceber que o produto ele tá ficando seco, que ele tá ficando mais endurecido, tá? Que ele tá com cheiro estranho, né? Então tudo isso indica ali que já tá num processo deteriorativo. Então aí perceber, é uma questão de tempo para esse fungo aparecer. Se você deixar mais um dia, provavelmente o resto, né, desse pacote de pão estaria totalmente, né, mofado assim de uma forma visível, tá? Outro exemplo, o caso do morango, né? Morango é uma fruta também que é muito, muito perecível porque tem bastante água. Então, caixinha de morango, às vezes a gente tem os morangos em cima que estão muito bons, na hora que você vai olhar a camada de baixo tem um monte, né? Que tá bem embolorado, já num processo deteriorado mesmo, assim, de se desfazendo. Então, os de cima não estão contaminados? Estão. Só que ainda o bolor ainda não começou a se desenvolver ali, né? Eu posso salvar isso, posso higienizar, limpar bem e consumir de uma forma imediata. Mais um dia eu perco a caixinha inteira de morango. Legal, vamos saber. A dica é você comprar o pão integral, que é mais fácil você ver as manchas brancas e andar com uma luz negra pra tacar no presunto. Aí você vê se tá com problema, né? Pronto. Se brilhar um presunto, sucesso. Brilhou, pronto. Cara, vai com uma lanterna de luz negra lá no supermercado jogando presunto, né? É mesmo. E, bom, você falou do queijo, né? Até ia fazer um comentário que tem uma lenda aí, que também é outra coisa engraçada, galera. Não sei se alguém realmente leva a sério, mas diz que queijo não estraga, né? Ele vira outro queijo, né? Não, a gente pode até mesmo pensar, né? Como é que apareceu tanto queijo assim, né? Alguém teve a coragem de provar primeiro, né? Foi isso, né? É verdade. Pois é, porque a França, né, como um excelente exemplo, né, nem sei quantos tipos de queijos eles têm, né, eu falei, gente, quem foram os corajosos, porque de ver o primeiro, aquele, né, o leite que talha, que vira um negócio esquisito, que muda o cheiro, né, e quando a gente vê queijo, assim, em fabricação, não é todo mundo que curte, não, porque cheira azedo, né, aquilo ali que realmente talhou para virar outra coisa. Então, quem foi o primeiro corajoso nisso, né? Mas o queijo, assim, é um dos queijos mais problemáticos com relação a todo tipo de contaminação é queijo frescal, porque ele é feito com leite, né? Alguns fazem com leite pasteurizado, mas tem muito leite, muito queijo, perdão, que é assim, sem selo de inspeção, né? Aqui fica uma dica também, né? Produtos de origem animal, a gente tem que observar o selo do CIF, tá? Tem que estar lá presente, que passou por uma inspeção. E então esses queijos que são vendidos assim, fulano faz queijo ali, fulaninho da outra cidade, esse queijinho vende não sei aonde, é uma delícia, com certeza, feito com o maior carinho, tenho, né, absoluta certeza disso. Mas ele é um queijo fresco para ser consumido imediatamente, né? Às vezes 24 horas, 48 horas, esse queijo já está em processo deteriorativo e ele começa a apresentar, né, essa limosidade, colônias coloridas, pode ser rosa, esverdeada, e aí não dá mesmo, né? Porque ele fica muito estranho, a coloração amarela. Queijos do tipo frescal, que tem muitos buracos, isso indica contaminação por coliforme fecal, tá? Então Caramba. é a presença porque coliformes, eles, né, é um grupo grande, né, de enterobactérias e elas fermentam a lactose. Então elas produzem muito gás. Então quando elas começam a crescer em produtos, né, como o caso aí no leite, né, ou no queijo, elas vão produzir gás. Então na hora de fazer a massa do queijo, elas estão produzindo gás e esse gás ocupa um espaço, né? Então ficam os buracos, tá? Em queijo frescal. Então
Então a gente percebe os furinhos, né? Pode ser um indicativo de contaminação fecal. Eu orientei um trabalho de um pessoal da biomedicina em que as meninas chegaram para mim e falaram: a gente mora numa cidade aqui vizinha tal que tem inúmeras marcas de queijo fresco. Muita gente que faz em casa, a gente quer analisar. Eu falei: se preparem. Vamos lá. Todas as amostras positivas, todas assim para coliformes, todas. Elas esse aqui é o que eu como. Eu falei: pois é. Então todas, tá? Essa é a contaminação. Nunca mais comeram queijo, né? Eu sei. Então, assim, o queijo frescal que faz parte da nossa cultura, tal, como é que eu faço? Procura uma marca que tem o selo de inspeção, tá? Que tem rótulo, tá? Porque aí você sabe que ele é aquele leite, ele passou por um cuidado maior, tá? Ele passou por um processo de pasteurização. Então, você já vai consumir um produto que já tá, né, que foi trabalhado com mais qualidade, né? Com uma qualidade higiênico-sanitária que é tão importante, tá? Do contrário, a gente tá sujeito a ter surpresas, assim. Muito bom, muito legal saber de tudo isso. Algumas coisas dão um susto, né? Que a gente não faz ideia, mas eu arrisco a dizer que talvez seja o episódio de maior utilidade pública que a gente já teve até aqui, porque muita informação importante, né, para a saúde pública e tal, e que algumas a gente não fazia nem ideia, né? O lance do presunto, eu vou ficar mais de olho agora, porque fica de olho. Com certeza eu não como em 2 dias o que eu compro na padaria, comprar em quantidades menores agora, né? Essa é uma boa dica. Isso aí que eu ia falar. É uma boa dica, né? A gente comprar e pedir para fatiar na hora. Essa é outra dica também, tá? A gente pede para fatiar na hora. A gente olha como é que tá o fatiador, assim, dá uma olhada de longe, tal, ver se tá limpinho ou não, ou se tem aquele monte de acúmulo, sabe? De restos de frios, tipo, do dia inteiro que tá ali ainda, desiste da ideia e não compra. Joga luz negra no fatiador também. Então, joga luz negra. Então dá para a gente usar essas dicas, né? Embalagem estufada, essa é outra dica também. Prestar atenção em embalagem estufada, né? Que não dá para comprar, tá? Porque senão você já também está levando brindes para casa. É verdade. Tem algumas dicas assim, né? Eu tenho encontrado alguns iogurtes dessa forma no mercado, com a embalagem meio estufada, assim, e aí fica naquela dúvida: será que é alguma coisa que não é? Então, é alguma coisa. Até o setor de laticínios agora, tudo tá muito caro, né? Decorrência da pandemia, então o queijo está com preço absurdo, assim, e então eu acho que as pessoas estão deixando de comprar, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção mesmo com prazo de validade, tá? E não comprar coisas fora do prazo de validade. Esse prazo de validade é calculado pela indústria já com uma margem. Então respeita esse prazo de validade. Fala: ai, nossa, mas eu comprei uma coisa, passou um dia, e aí? E aí você vai observar o aspecto do produto, tá? Para ver se ele não está estufado, se ele não está com cheiro diferente, até dá para você consumir um dia depois, né? Mas se não, respeita sempre esse prazo de validade. Tem muitos supermercados que fazem uma venda com preço muito reduzido, porque os produtos estão para vencer. Mesmo assim, observa esse aspecto, né? Estufamento pode ser decorrente da contaminação microbiológica ou pode ser a formação de gases de uma interação química mesmo do produto com a embalagem, tá? Produtos que são muito ácidos, eles podem, né, entrar mesmo, né, até mesmo corroer a embalagem e tal, e gerar gases. E aí esse gás faz com que essa embalagem, né, estufe, tá? Então não dá pra gente saber também que tipo de estufamento, né? Se é microbiológico ou químico. Na dúvida, a gente não compra. Uma outra dica, gente, que é uma coisa muito comum, né, no Brasil, é a venda de ovos trincados. E tem muita gente que fala assim: promoção de ovos trincadinhos. Trincadinhos, assim. Então, assim, a maior fonte, né, e via de contaminação do ovo pela salmonela é pela trinca, tá? Porque ela pode estar na parte externa. A salmonela é uma bactéria entérica, então vai estar nas fezes da galinha também. Então ela pode contaminar a casca e aí da casca ela entrar para dentro do ovo. Então essa trinca, ela é indesejável, né? Você está expondo já esse produto que é muito perecível a uma série de contaminações. Não compre, não compre. Então não é para comprar mesmo. E ovo, ele é interessante também porque
o certo é a gente armazenar esses ovos sob refrigeração, mas nos supermercados eles ficam na temperatura ambiente, tá? E o ovo tem prazo de validade também, a gente esquece de ver isso. Então eu tenho que prestar atenção, né? Se ele está num lugar que está fresco, né? Porque verificar, né, na hora de quebrar como é que ele tá, para também não ter um problema aí com salmonela, né? Entre outros, tá? Tem outras bactérias que também podem se desenvolver, mas a salmonela é a mais conhecida, né? E a salmonelose, ela destrói mesmo a gente. É bem, bem grave, né? A salmonelose. Então, eu adorava comer gemada quando eu era mais moleque e agora não como mais. Eu comi muito também quando criança, viu? Gemada era maravilhoso, mas também, pelo amor de Deus, você bate o bagulho no Toddy só e boa, aí é complicado. Aquela coisa de fazer bolo em casa, né? E comer a massa crua. A gente criança, gente, fizemos isso demais, imagina. Aliás, eu fiz ontem, não façam isso, tá? Mas por enquanto o Aron está bem, tá, gente? Eu tô bem, por enquanto eu tô bem. Mas daí pode ser um mito, o pessoal fala que comer ovo com gema mole não dá problema, então não, porque se você fizer a 60 graus, não tem esse problema, né? Então, se você garantir que você chegou a 60 graus, mais 10 minutos. Porque o que vai matar a bactéria é a combinação do tempo com a temperatura. Então, se você, claro, estiver trabalhando com uma temperatura mais elevada, esse tempo vai ser menor, né? Mas eu não sei se, no caso, para a gema ficar mole, a temperatura dessa gema, eu não sei se ela alcança isso. Então, é perigoso, tá? Já ferrou. Aquele Beirute do Habib's também já tá fora, né? Tem um ovo mole maravilhoso por cima daquilo lá. Deus me livre. Muita oração. Faz uma oração e manda pra dentro. Exatamente. Agora você me lembrou de uma outra coisa. Foi bem bacana você falar isso. Que é o problema dos hambúrgueres mal passado. E agora eu vou entrar num campo minado, que é a questão das hamburguerias. Porque o que acontece, né? O jeito correto mesmo do hambúrguer é a gente fazer ele ao ponto ou bem passado, de forma que a temperatura no centro do produto, e aí é centro geométrico mesmo, alcance uma temperatura de segurança que é acima de 90 graus. Então, a gente fazia isso sempre, mas agora com a questão das hamburguerias gourmet, a gente tem a opção de escolher o ponto do hambúrguer. É comum você chegar e o pessoal fala assim, você quer o seu hambúrguer ao ponto, mal passado ou bem passado, né? Então você pode escolher. O mal passado, ele é muito suculento para quem gosta aí, né, da coisa que é suculenta, que tem o residual do sangue, ele dá até desse sabor, mas o ponto, né, o central dele, se ele não alcançar a temperatura, tem algumas bactérias que podem estar nessa carne crua, até derivativas também da própria manipulação, né, de fazer o hambúrguer, a mão do cara lá que fez, e da própria carne, né, disso tudo que foi feito. Então ela pode ficar localizada no centro, tá? E aí, ao fazer algo que é mal passado, a gente tem esse risco. Então, a melhor medida de segurança é você pedir ao ponto ou bem passado. Também podemos pensar na questão do churrasco, né? Do Brasil, assim, a questão da picanha mal passada, tal. Tem risco? Sim. Daí não só das bactérias, mas também de parasita, né? Então a gente tem o risco? Tem o risco. Eu, por exemplo, aprecio, gosto pra caramba. Mas já sei que tem um risco ali embutido. Então, assim, é a minha escolha, né? Eu falei, não, eu gosto, eu vou consumir isso. Se eu passar mal, ok, né? Mas eu tenho a clareza de que aquilo ali pode ser um fator de risco, né? Pode veicular, sim, uma bactéria. E para sair disso, o que você faz? Escolha estabelecimentos em que você confia e que você sabe que a pessoa está trabalhando com segurança, boa manipulação e a matéria-prima é de boa qualidade, que reduz muito, né, o perigo. Tá? Legal. E que uma coisa que você está sempre falando aí é a questão se você quer comer, beleza. Agora, se você tiver um estabelecimento e fizer dessa maneira, né, tá botando outras pessoas em risco aí, né? Exato, porque aí tem risco, né, e tem regra. Aí a vigilância sanitária, ela pega bastante em cima. O Brasil é muito bom em legislação de alimentos. Muito bom mesmo. A gente tem muita coisa com respaldo. Tem uma galera que trabalha com isso há muito tempo, né? Então a gente tem, assim, várias, né, resoluções que são sempre revisadas, né, e atualizadas. Então é bem legal. Então tem que seguir, não adianta. Um estabelecimento, ele tem que seguir aquilo ali que é colocado, local de estoque,
estoque, temperatura de refrigeração, né, temperatura de alimento pronto, né, treinamento de funcionários, limpeza do ambiente. Então, tudo isso tem regra e tem que ser seguido, né? Então, se você... existe uma crença aí, né, de que se nada der certo, eu vou fazer sanduíche e vender na praia, né? Vou fazer umas trufas e vender, vou fazer comida, porque todo mundo precisa comer. Sim, todo mundo precisa comer e realmente é um setor em que você vende bem, desde que você faça bem feito. Porque senão, se acontece alguma coisa, você nunca mais consegue vender nada. A gente tem exemplos aqui em São Carlos de estabelecimentos que fecharam, né? Depois de surto, inclusive de salmonela. Né? Então. E as regras existem para ser seguidas e às vezes um comerciante pequeno acha que faltou boa vontade do fiscal ali da vigilância sanitária, mas é uma coisa que não dá para fazer vista grossa, né? É saúde pública que está em jogo, né? Então, exatamente. Se as regras existem, elas não foram inventadas, tiradas do nada, né? Elas foram com muito estudo criadas e a gente tem que seguir, né? Tem conversa, né? Com certeza. Com certeza. Bom, Cíntia, eu tenho mais uma dúvida aqui, que na verdade é da minha esposa, que está me ouvindo aqui, conversando. Legal. Ela ouviu eu falando sobre o lance da embalagem estufada e tal, e ela comentou, se a gente traz um leite ou um iogurte que está meio estufado, né, do supermercado, aí a gente coloca na geladeira, não abre, dali um tempinho ele deixa de ficar estufado, ele murcha um pouquinho, assim. O que será que significa isso? A ação ali dos micro-organismos? Significa que é menos perigoso? Ou o risco é o mesmo? Eu acho que o risco é o mesmo. O que deve ter acontecido é que esse gás que está dentro da embalagem, ele já deve ter escapado, né? Porque sim. A embalagem, ela deve ter sofrido algum tipo de fissura. Pode ser, às vezes, um microporo, que é o suficiente para o gás sair. Então, até mesmo o contrário, né? Quando a gente tem o estufamento e a gente tem essa coisa, parece que deu um vácuo, né? Que algumas embalagens elas entram. Isso também pode ser assim, é um dano da embalagem, tá? Que daí a embalagem ela rasgou, ela fez um furinho, alguma coisa que está perdendo conteúdo. Então também não é apropriado abrir ou consumir. Se você compra um produto que está estufado, por exemplo, você levou para casa e você não percebeu que estava início de estufamento, na sua casa estufou mais. Entre em contato com o fabricante, né? Toda embalagem tem um SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Você liga e você fala, olha, eu comprei um produto, tal, tá dentro do prazo de validade e estufou. E eu gostaria de trocar. Eles trocam, eles trazem um novo para você e eles pedem para você, né, guardar a embalagem e o produto para eles recolherem. Depende de cada empresa, mas tem empresa que pede para recolher, tem empresa que fala, olha, pode descartar, porque eles vão pedir o número do lote, porque se isso aconteceu no lote, pode estar acontecendo em outros locais também, né? Então tem toda a indústria hoje trabalha muito com rastreabilidade. Então dá para rastrear onde que, né, esses produtos estão, que pontos de venda, eles observarem se é um erro do lote ou do supermercado. Se, por exemplo, o supermercado não colocou aquele produto na temperatura correta, entendeu? Desligou um freezer, né? Então aí a própria marca, ela pode, né, pedir esclarecimento para o local de venda, tá? Do que aconteceu. Nós aprendemos um pouco mais a reclamar em relação aos produtos industrializados, mas a gente pode ainda reclamar mais. Porque a gente fica meio assim, não vai dar em nada, né? A brasileira é meio assim, eu acho. Você vai, ai, que canseira, não vai dar em nada isso. Ai, pra quê? Ai, por causa de um iogurte. Então, mas se você reclama, você entra em contato, né? E é 0800, geralmente, o e-mail, o WhatsApp, agora tem, é só falar, ó, tal lote tá assim, tal, eu quero que troque, né? Porque é uma forma da indústria ter o feedback também. Se a gente não faz o nosso papel como consumidor, né? Quem que vai fazer? Então, a gente não tá adequado. Tem uma amiga, gente, que ela comprou uma caixa de bombons e ela abriu a caixa e não sei quantos bombons tinham na caixa, mas assim, mais 2/3 da caixa era do mesmo bombom. E ela falou, gente, mas só veio desse e os outros pouquinhos. Ela não teve dúvidas, ela ligou para a indústria e falou assim, olha, tirou uma foto e falou assim, esse aqui, olha, 2/3 veio só desse daqui, porque deu um erro na hora deles despejarem, né, a máquina colocar tantos bombonzinhos de cada um, colocou mais de um. Não, a gente vai trocar. Trocou. Então,
Então não era assim defeito, né? Ou tá deteriorado, não. Ela Uhum. ficou insatisfeita com aquilo, porque ela comprou uma caixa, né? Misturadinha e vários chocolates e só veio, né? De um tipo. Então você pode, né? Acho que a gente tem que ter esse papel também de, como consumidor, assumir nossa postura como consumidor também, né? Nesse setor. Claro, tá no nosso direito também, como tava no direito dela, né? Da sua amiga. Beleza, então, galera, já estamos chegando na nossa reta final desse episódio, que passou voando, uma conversa muito gostosa aqui com a Cíntia. E aí, como já virou tradição no nosso podcast, a gente vai para o momento indicações culturais. Cíntia, você já tem alguma coisa aí na mente? Posso indicar um perfil aqui no Instagram? Claro. Então vai ser esse, assim, eu quero indicar aqui, então, eu acho que a galera também tem, além do Instagram, eles têm também uma página no Facebook, mas chama Segurança de Alimentos Oficial. É o pessoal que eles trabalham, né, com essa parte de segurança de alimentos e eles criam, né, várias postagens informativas, né, quando acontece alguma coisa dentro dessa área, assim, casos de surto e tal, eles também colocam, né, mostrando, e tem também, claro, né, um monte de coisa engraçada, né, e situações, eles são bem conhecidos, né, pelo setor de alimentos. Então é uma boa referência, né, porque é uma coisa que é leve e que você pode seguir, assim, até para você estar mais por dentro, né, dessas dicas, como eu passei, né, falando da questão do queijo frescal, né, de ter mais, por exemplo, né, a questão dos buraquinhos, de ser contaminação fecal. Então eles fazem esse tipo também, né, de postagens que ajuda a gente a visualizar, ver algumas coisas e ajuda também a ficar mais, né, inteirado diariamente disso. Então é bacana. Aí fica a minha dica aí da página do pessoal. Legal, muito massa. Obrigado por essa dica. A gente deixa, como sempre, na descrição do episódio para o pessoal seguir o trabalho lá da galera. Legal. Aron? Bom, o meu eu peguei no meio de última hora, né? Que igual eu tava falando com esse episódio, né? Eu tomei um susto pra me chamar pra gravar. Mas eu vou indicar um documentário, né? Da Discovery Science. Chama As Maiores Descobertas da História da Biologia. Esse documentário tem no YouTube, se procurar, tem no Dailymotion. Então é um documentário curtinho, de 47 minutos. E ele fala de tudo que foi descoberto da biologia, desde a antiguidade até os tempos mais atuais, assim. É um documentário legal pra você assistir, rapidinho. Se você estiver de boa, assim, numa tarde, você vê piscando o olho, assim. Que legal. Beleza, vamos deixar também na descrição aí pra galera acessar. Bom, a minha indicação não tem nada a ver com a área, é mais para entretenimento mesmo, mas foi uma coisa que eu vi recentemente e fiquei muito feliz, que foi quando a Netflix disponibilizou todos os filmes do Rock na plataforma. Que legal. E eu tô maratonando, então ela colocou todos os filmes, os clássicos, né, o Rock do 1 ao 5, o Rock Balboa e o Creed 1 e Creed 2, então virou um prato cheio para quem gosta da história, quem gosta de pugilismo, de boxe, e acho que eu gosto bastante, um filme clássico e tal, e para quem gosta, acho que vale a pena maratonar essa saga. Bom, então chegamos ao fim do nosso episódio número 20, com a professora Cíntia Matiusi, que foi a nossa professora na graduação, que a gente já comentou que tem esse currículo imenso. E aí eu esqueci de comentar, além de tudo, tem o próprio podcast, né? Sim! Claro, que legal, obrigada. Bom, eu já queria super agradecer o convite de vocês, eu amei, me divirto falando de microbiologia de alimentos, eu adoro mesmo, para mim é super divertido, né, eu curto muito. E eu atuo também, né, além da docência, da parte de pesquisa, eu trabalho com terapias, já tem um tempo. E aí, dentro dessa parte toda de terapias, eu criei o podcast, que é o Terapias de Luz, né, por Cíntia Matiusi. Então eu faço assim pitadas, na verdade, né, de consciência, trago algum assunto, tal, gravo totalmente sem filtro, do jeito que vem, vai, para que seja uma coisa da pessoa, tipo assim, se ligar, né? A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão muito desacreditadas delas, né? Então
é trazer de novo essa questão, né, do acreditar em si mesmo, né? Então eu trabalho bastante com essa vertente. E aí durante a pandemia, nasceu o podcast. E aí eu vou, né, alimentando ele semanalmente. Então é isso, Terapias de Luz. Obrigada por tudo, pelo papo, viu? Foi muito bom. Imagina, a gente que agradece, foi um prazer, uma honra receber você aqui. Foi um papo muito gostoso, passou voando, parece que a gente está há 10 minutos conversando só. Pois é. Foi, como eu comentei, de grande utilidade pública. E assim como as outras indicações, a gente também deixa o link do seu podcast aí na descrição para o pessoal conhecer, para quem ainda não conhece. Bom, então é isso, Cíntia, muito obrigado mais uma vez pela participação. A gente vai ficando por aqui. Nosso próximo episódio sai daqui a 2 quartas-feiras às 10 da manhã. E acompanhe nosso trabalho nas nossas redes sociais, como a gente sempre menciona. E para você que sobreviveu até aqui, nosso muito obrigado. E é isso, galera. Valeu e até mais. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu, gente. Obrigado. Beijão.